Escrever. Quando escrevo cartas, são romances. E a ideia que me veio do livro foi quando falo às minhas amigas que conto essas histórias que eu conheci em Portugal, como a luz da candeia, as brasas, ir à fonte buscar água, essas coisas todas. Ouvi muitas vezes essa frase: tu devias escrever um livro, porque viveste coisas extraordinárias e é pena deixá-las para ti. E porque uma pessoa, quando conta, é uma coisa, mas escrever fica. E a primeira ideia foi para deixar assim mais para meus filhos, porque é verdade que às vezes conto-lhe assim, mas não é igual. E eu comecei assim a escrever, a dizer: vou deixar umas páginas para um dia eles se lembrarem da minha história. A vida na aldeia era uma vida completamente diferente do que as pessoas podem imaginar aqui agora nesta época, e foi mais por isso que eu tive vontade de contar essa história, porque nós vivíamos de uma maneira tão diferente do que agora vivemos, que foi a minha primeira ideia para escrever este livro. Porque, portanto, vivíamos sem conforto, mas ao mesmo tempo com muita riqueza, a riqueza feita de liberdade, de ar puro, de sol. Coisas que eu gostei imenso, por exemplo, era quando à noite nós vivíamos numa casa colada a outra casa, portanto, as paredes não eram revestidas, eram só de pedra, e havia assim buracos entre as pedras, e por vezes à noite nós tínhamos uns vizinhos que cantavam muito. A família toda era uma família. Eram penso, uns 15 mais ou menos, entre os pais e os filhos, e à noite cantavam, eles cantavam muito bem, e a minha irmã e eu punhamos as orelhas assim contra a parede para os ouvir cantar. Era a nossa distração, o nosso rádio, a nossa televisão. Tínhamos muitos poucos brinquedos, até nem tínhamos, fabricávamos nós. Brincávamos com bonecas feitas de velhos farrapos. A louça era a louça que se partia na cozinha e que depois servia para nós brincarmos. E era muito fora, ir a correr, ir ao rio, por exemplo, tomar banho. Tive mesmo uma infância feliz, porque mesmo se tínhamos muito pouca coisa material, mas tínhamos tanta coisa de outra maneira, que eu, afinal, preferi ter a minha infância do que a infância dos meus filhos, por exemplo, que tiveram quase tudo o que queriam, mas afinal eu estou feliz de ter vivido o que eu vivi. O momento mais doloroso foi quando viemos para a França, aquele despedimento à aldeia. Foi dizer, despedir-se das pessoas que víamos todos os dias, seja família ou amigos, e aquele momento de partir, quer dizer, que era um misto de ansiedade, mas ao mesmo tempo estávamos contentes de dizer que íamos mudar de vida, ir à França, a Paris. Só ouvíamos falar, mas nem imaginávamos onde era. Quando cheguei a Paris, lembro-me de duas coisas. Lembro-me do meu pai falar francês. Fiquei muito admirada. Nunca tinha ouvido falar, e parecia-me que era extraordinário ouvir-o falar de uma língua que eu não conhecia. E até disse à minha irmã: se um dia eu conseguir falar francês como o pai, serei a rapariga mais inteligente do mundo. Porque eu nunca imaginei que eu também ia aprender essa língua. E outra coisa que me marcou muito foi as luzes.
porque chegamos de noite. Nós vivíamos numa aldeia onde não havia eletricidade, na época. Quando saímos à rua de noite era preciso ir com uma candeia ou com... E chegar a Paris com tantas luzes, aquilo fez-me... marcou. O que é estranho é que, afinal, nós vivíamos, portanto, naquela época, durante a ditadura de Salazar, mas nós, no canto onde nós vivíamos, afinal, eu senti mais liberdade do que senti quando cheguei cá à França, que estávamos num país democrático. E afinal foi aqui que eu senti em prisão, porque lá estava numa casa, estava fora, e saía e vinha, ia e via quando queria. E quando chegamos cá, encontramos-nos num apartamento, fechados, e sem conhecer ninguém. Na escola não conhecíamos ninguém, as outras crianças olhavam para nós como se viéssemos de outro planeta, porque éramos completamente diferentes, a todo nível, não falávamos a língua, tínhamos um aspecto diferente delas. Portanto, isso tudo fez que fechámos-nos em casa e tínhamos medo de sair. Meus pais, em comparação aos pais das nossas amigas, elas tinham mais liberdade, mais contacto com os pais, falavam mais. Eu, quando ia visitar amigas minhas e que via as relações que elas tinham com os pais, sentia-me completamente diferente, porque meus pais saíram de um país, portanto, que estava dirigido para a ditadura. Foi uma maneira também de terem aquelas ideias assim mais fechadas e ficaram com aquelas ideias ao sair do país. E ao chegar à França, afinal, Portugal, pouco a pouco, foi evoluindo. Entretanto, houve a Revolução de 25 de Abril, isso também ajudou muito e as mentalidades evoluíram, mas os portugueses que vieram para a França, adultos com crianças, eles tinham dificuldades a evoluir, porque eles tinham na ideia que Portugal ficou como eles o deixaram quando se foram embora. Não querem dar uma imagem de uma filha que tem liberdade, que se veste à francesa, que se pinta e etc. E quando íamos lá de férias, ainda era pior. Porque eles não queriam dar uma imagem de uns pais muito livres.